era no dia em que estava a projetar o quarto da banda. E eu construí toda a minha ideia, em torno da ideia de que o quarto da banda era um ponto de viragem. O ponto de viragem é uma maneira de fazer a desmanada, portanto, aquela coisa de voltar ao princípio e tentar perceber as coisas mais básicas do cinema outra vez, para tentar encontrar um caminho diferente. E no próprio fluxo da conversa, descobri-me a mim próprio a dizer, e aconteceu naquele momento, que de facto, quando olhava para trás, via que o quarto da banda era um ponto de viragem, mas na verdade hoje percebe-se que o verdadeiro ponto de viragem já tinha existido, por exemplo, na Casa de Lava, porque é um ponto de partida de tudo o que aconteceu depois, com aquele contexto, e sem o qual os outros filmes a seguir não tinham acontecido. Portanto, quando hoje pensamos na ponte Sangue, Casa de Lava, depois Casa de Lava, Ossos, depois de facto esse momento que foi explicitamente também de ruptura, não é? Quando tu falavas de ter chegado a determinados impasses nos ossos e, portanto, tinhas resolvido fazer outra coisa, a conclusão que se chega é que fazer uma obra é também isso, ou seja, é responder a cada filme, não é só continuar cada filme, cada filme gera uma situação, o que é que se faz com ela? Ou se faz a mesma coisa ou se faz outra coisa. E quando olhamos para trás, desde o segundo filme que tu fizeste, a força está lá, não é? Portanto, nós dizemos que a obra toda está lá desde o princípio, mas ao mesmo tempo a obra é completamente uma ruptura entre o filme e o filme. Cada filme responde ao anterior, dando um salto qualquer, e em muitos aspectos fazendo o contrário do filme anterior, não é? Só queria dizer aqui uma coisa muito rápida, porque se é o Pedro que quer responder a isto, não sei. Eu vou só dizer uma coisa que o Pedro vai testar a palavra, mas pronto, eu digo mesmo. Para mim o ponto de viragem foi o Ossos. Não a Casa de Lava, mas o Ossos. E o Ossos funcionou para mim como uma anunciação, que essa é a palavra que eu detesto. Mas foi, quando vi o Ossos, foi uma anunciação de um novo cinema, assim posso dizer. Porque estava mesmo no limite entre o que vinha de antes e do que ia acontecer a seguir. Foi o Ossos e não a Casa de Lava. Pela escuridão, pela chuva, pela fragilidade de todos, foi uma entrega total àquela fragilidade. Não é? Mas isso, e que acabamos de estar a dizer, salienta mais uma vez que haverá sempre a inquietação do cineasta, neste caso, e a inquietação do espectador. E elas nem sempre coincidem, não é? E quando estamos a falar da obra de um artista, haverá sempre esse campo secreto de dúvidas que é o dele, e em que ele vai respondendo a cada uma obra com a próxima, e vai entrando, como eu disse, em becos sem saída e volta a sair. E haverá também sempre o olhar das pessoas que acompanham e que nunca é coincidente com o artista, ou quase nunca, e que vai também descobrindo as suas próprias dúvidas e incertezas e entregas, mas não ao mesmo tempo do realizador, ou do artista, ou do poeta, mas também com a sua velocidade. E isso é importante, ou seja, no caso do cinema, quer o espectador, quer o realizador fazem o filme é feito por ambos, mas a velocidades diferentes. E por isso é que para uns o ponto de viragem é um, ou o ponto de viragem é o outro, mas só o realizador, no caso do cinema, é que já está a ver onde é que falhou e onde é que foi o buraco em que se enfiou e como é que há de sair dele, e ainda estamos nós a achar que ele caiu muito bem naquele buraco. E ele já está a tentar sair do buraco. E também em termos de escultura, ou de pintura, ou de desenho, ou o que quiser, todas as artes visuais, eu acredito sempre que uma obra de arte é feita pelo artista, pelo criador, como queremos chamar, e pelo espectador, porque uma coisa não existe sem a outra, ou seja, não existe nenhuma obra se não houver um espectador. É ele, o espectador, que a constrói, que lhe dá vida, que lhe dá significado, que lhe dá ar para respirar. Não existe uma obra de arte para uma gaveta que fique fechada, que ninguém veja. Isso não existe. É uma impossibilidade. A obra só existe quando é vista, quando o círculo se fecha. E
Pronto, o que eu queria dizer é que acho que esses dois campos são paralelos, são muito importantes, quem vê, quem faz, mas são sempre a velocidades diferentes. E, pronto, e é desse movimento que as coisas vão evoluindo, até para o próprio cineasta, penso eu. Não sei se o que é que eles... O que tu estavas a dizer sobre a situação, só em relação ao cinema, nas outras artes não sei. Mas no cinema não vejo como é que se pode escapar. Não é bem escapar à realidade. A palavra é um bocadinho. Mas eu não sei como é que é de encontrar outra. Quando eu digo realidade é assim uma coisa muito próxima de toda a gente, sem fazer grande... são as coisas mais concretas, o mundo em que se vive, o país, a economia em que se vive, como é que está aquele momento, tudo, a realidade. E menos a realidade da pessoa que está a fazer, ou seja, a realidade interior, ou os fantasmas, ou as ambições, ou aspirações, ou desejos. Eu acho que o cinema não tem a ver com... não deve ter, não tem a ver com isso. Pelo menos nos casos dos realizadores de cinema que eu gosto mais, acho que é sempre, pelo menos eu gosto de pensar assim e de dizer isso. Eu acho que os realizadores, para mim, que são os melhores, são sempre aqueles que resolveram, nos melhores filmes, ou em cada filme, em alguns casos, poucos, quando conseguiam um filme diferente, novo e ainda melhor, era porque tinham afrontado ou confrontado a realidade ainda melhor. Mas não a deles, ou seja, a deles vem, não é por acréscimo, mas vem na enxurrada. Ou seja, não é isto parece um ataque ou uma coisa contra a poesia. Estávamos há bocado a falar da poesia, ou o interior, ou o segredo, ou a personalidade, ou de cada qual, mas não é. O que eu acho é que talvez mais que o cinema tem que ser protegido, ou tem que ser defendido, ou tem que recusar, ou pôr um bocadinho ao longe a individualidade, mais do que as outras artes. Porque eu não vejo como é que o cinema possa escapar. O cinema por enquanto, é uma câmara de filmar, agora digital, há muito poucas outras, em frente da tal realidade. E essa realidade não há maneira de escapar a ela, não há maneira, podemos inventar maneiras de a dizer com outras palavras, mas é sempre uma casa, uma pessoa, um cão, é sempre o que nós vemos, e não há maneira de escapar a isso. Ora, isso é complicado, é complexo, é político, económico, social, histórico, e é evidente que também é estético, mas para mim a estética é isso, é como é que se vê, como é que se sente e como é que se traduz isso. Quer dizer, a estética para mim, para toda a gente, é isso. Mas no cinema eu acho que devia ser afastada. É muito frequente é muito frequente porque por muitas coisas muito tristes que se calhar também aconteceram nas outras disciplinas artísticas. A reflexão sobre o cinema é muito pobre hoje em dia. É tão pobre que está do lado dos filósofos. Parece estúpido dizer que não tem sentido nenhum, mas tem. Não deviam ser os filósofos a pensar o cinema. Não deviam. Claro que podem escrever o que quiserem, mas está tão baixo que chega a este ponto. Não há muito poucos, eu por acaso sei de um caso, isto é horrível dizer, mas porque não os economistas, por exemplo? Eu sei de um, ainda não
Eu acho que vai ser um estudo engraçado, quer dizer, um livro, se for um livro, mas eu acho que o cinema, claro, tudo o que tenho dito, tem também a ver com outras coisas, não só só com a arte de pensar. O cinema, eu acho que o cinema só pensa quando está feito, é isso a minha ideia. Só quando está feito. E, portanto, quando está feito é quando a gente o está a fazer. E eu, quanto menos tempo a pensar nele, melhor. Portanto, arranjo tudo num par de botas para não pensar nisso. E só quando ele está feito é que ele pensa. Mas eu acho que nos casos dos grandes, ou seja, a indústria de Hollywood, acho que foi feita assim. Havia alguém que era pago para pensar os filmes, era o produtor, esse aqui o pensava, e depois os realizadores realizavam. Claro que alguns eram grandes artistas. Havia decoradores e músicos e atores, e todos eles eram grandes artistas, ou seja, as pessoas que tinham maneiras de resolver essa estética de maneiras interessantes. Mas era uma aplicação. Como a minha é uma aplicação. As minhas ideias estão muito pouco nos filmes que eu faço. Não me custa nada dizer isto. Eu tenho ideias contrárias aos filmes que eu faço. Aliás, gosto. Há filmes em que tenho coisas, sobretudo no Quarto da Banda, há muitas coisas que eu não gosto. E tive que fazer um esforço enorme para as deixar entrar. Porque elas pertenciam, sobretudo, à banda, àquele mundo. Hoje há um lado que eu não quero. Não é pessoal, mas há uma coisa que eu não gosto nada no filme, com a qual estou sempre contra. Nunca vejo o filme, ou vejo muito pouco, mas contra, como se fosse uma coisa que não. Ou seja, eu tenho uma opinião e o filme tem outra. Se os filmes têm opiniões, ou se eu acho que, para mim, têm, e que dizem coisas, e que estão sempre a dizer coisas. Agora, essas coisas eu não só não as sei escrever, como não as sei pensar, sobretudo, porque eu acho que não sei como é que se consegue pensar no filme. E eu acho que os realizadores que eu prefiro não pensavam. Aliás, é frequente. Eu leio muito, acho que se aprende muito. Não sei como é que é com os pintores, os escultores. Eu acho que as pessoas que querem fazer filmes aprenderiam muito se lessem o que disseram os realizadores em entrevistas, ou livros, ou biografias. Para mim foi mais importante isso do que a chamada crítica, ou assim. Embora alguns críticos, alguns ensaístas, tenham sido muito importantes, e alguns eu volto a ler sempre, muito. Mas os realizadores é muito frequente, sobretudo nos americanos, mas também os japoneses, os outros, dizem fugirem sempre para a técnica, não é? Sendo que o caso do John Ford é o mais espetacular. Mas é uma fuga para como é que aquilo foi feito. Ou seja, quando lhe perguntam como é que foi feito, ele diz com uma máquina. Não diz com este argumento que tinha esta intenção. Aliás, diz o contrário sempre. Nunca houve nenhuma intenção de ser artista, de fazer um filme, de ser poesia, de não sei o quê. E depois está ali aquilo que é. Não é? Isso é muito frequente em quase todos. O Ford é o exemplo mais conhecido, ou mais citado, mas todos eles. O caso, por exemplo, agora estou-me a lembrar do Buñuel, que fez uns 2, 3 filmes artísticos, digamos. Foram os primeiros filmes que ele fez. E depois, olha, quando vai para velho, fica a fazer umas coisas muitíssimo narrativas. Enfim, podem passar aqui no México, no cinema no pior piolho do mundo. Melodramas, filmes quase musicais, etc. E é esse arco, é essa resolução de problemas que é incrível para mim, porque conheço bem esses filmes, conheço para as pessoas, se calhar. Ou seja, é a tal minha questão. Eu acho que cada filme é um combate com a realidade, um confronto com a realidade, e não com o artista. O artista não tem cabimento nisso. O artista cineasta, o escultor, o pintor é outra coisa. Nesse caso, por exemplo, eu acho que o
caso do Zé Neves é mais parecido comigo, ou pelo menos eu acho que, claro, cada arquiteto e cineasta se sente muito mais perto do mundo, embora o Rui cá esteja, fortemente, mas, ou o João Queiroz, mas e depois as obras que eles fazem, para mim, têm a ver com essa realidade que eu estou a falar, que é só uma, a dele, e muito mais do que artistas, sei lá, figurativos ou políticos, ou mais políticos, ou não sei o quê, muito mais que isso. Mas é diferente, e isto é diferente porque o cinema filma, como diz o Rui, pessoas e carros a passar e tudo, e filma-os com o dinheiro do mundo também. Enfim, o caso dele também precisa um bocadinho de dinheiro, mas o cinema precisa até de mais, ou precisaria de mais. Pronto, era só esta ideia de que eu acho que no cinema conta muito mais a realidade das coisas do que a realidade da pessoa. Não é que ela fuja de contar a sua história, também pode. Por acaso prefiro os cineastas que falam menos deles, ou que aparentemente têm menos deles, em que é uma diluição. Eu, para além das imagens e de alguns atores que aparecem sempre em todos os filmes, eu não sei o que é exatamente o John Ford, não é? Não sei bem, mas acho que o John Ford para mim é muito grande, não é? É tão grande como o mundo que ele filmou, isso é mais do que uma pessoa sozinha, acho eu. Portanto, este é o caso, o cinema para mim tem essa diferença, um bocadinho mais, é menos arte.